Oi, turma, e agora nós vamos fazer a terceira parte da aula. Falaremos então sobre a, a conduta de tratamento das feridas. Lembrando que até o momento nós conceituamos feridas, falamos sobre etiologia, falamos sobre evolução, comprometimento tecidual, grau de contaminação, cicatrização. Depois da segunda parte da aula, focamos a classificação das lesões por pressão. E agora, na terceira parte da aula, nós vamos trabalhar com a escolha da cobertura, ou seja, do tratamento da ferida, de acordo com como ela se apresenta. Bom, gente, para começar, nós vamos trabalhar com a classificação TIMI, que é um acrônimo que a gente usa para verificar algumas situações do leito da ferida que vão determinar como que a gente vai conduzir a terapêutica com relação à lesão, da maneira que ela se apresenta. Então, na verdade, o time é uma forma de orientar o manejo da ferida. O que significa o T do time? Tecido não viável ou deficiente, ou seja, quando há presença de escara, quando há presença de tecido desvitalizado, qualquer situação que impossibilite o surgimento e o avanço do tecido de granulação, no sentido, né, de promover a cicatrização. O I significa que há infecção e ou inflamação. E aí não há avanço da cicatrização justamente pela presença dessa situação. O M significa que há desequilíbrio da umidade, então a ferida está tão úmida, tão exudativa, que impede que a cicatrização progrida. E o E, a margem da ferida não avança. Não sei se vocês se lembram, mas eu vou mostrar também aqui. Eventualmente, a margem da ferida ela fica bem ressecada e como se fosse uma calosidade impedindo a progressão da margem para o centro, no sentido de promover a cicatrização. Então, essas são 4 situações que a gente tem que observar e que vão determinar como será o manejo da ferida. Eu coloquei aqui para vocês 4 situações que nós devemos observar para avaliar as feridas. Então, são aqui 3 aspectos que devem ser visualizados, então a cor, a umidade e a aderência, e aí nós podemos ter essas 4 situações aqui abaixo que vocês estão vendo, essas 4 figuras. Aqui, a primeira delas, essa figura que tem uma região central enegrecida, essa região enegrecida é um tipo de necrose, é uma necrose que a gente chama necrose de coagulação. Geralmente, essa necrose é uma necrose seca, né, que a gente fala até que ela é muito similar à mumificação. O tecido, ele coagula e ele se mantém mais ou menos na estrutura que ele tinha inicialmente. Ela é seca, geralmente é firme, aderida, endurecida. Esse segundo exemplo é o que a gente chama de esfacelo. Também é um tipo de necrose, mas é uma necrose, nesse caso, de liquefação, que a gente chama de necrose de liquefação. Esse tecido, que às vezes é marrom, às vezes é amarelo, marrom escuro, ele é bem amolecido, eventualmente, muitas vezes, tem odor fétido e ele está aderido ao tecido viável. Então, ele precisa ser retirado. Mas a aderência dele, pessoal, presta atenção, ocorre principalmente na base do leito da ferida. Tá? Mesmo assim, não é de fácil retirada, precisa ter aí uma conduta. Esse terceiro exemplo também é necrose de coagulação, ela fica úmida também, só que ela é mais clarinha, ela fica amarelo clara. Esse tipo de tecido é o que eventualmente as pessoas chamam de é fibrina. Gente, o termo fibrina, ele não é correto. Fibrina é elemento de coagulação, é quando existe a formação de um tampão de coagulação, quando a pessoa tem aí uma ferida que acaba tendo um comprometimento de vaso e ocorre aí a formação de um tampão de coagulação, aí faz uma rede de fibrina. Isso não tem nada a ver com essa ferida aqui. O que a gente tem aqui é um esfacelo, esse é o termo correto, certo?
Esse esfacelo é um tipo de necrose, é um tecido desvitalizado, ele é mais fibroso que esse tipo de esfacelo, tá? Ele é mais fibroso, mas ele também é úmido e ele é bem aderido à ferida, ou ele fica aderido superficialmente, mas em ambas situações não é fácil a retirada. Aqui, esse último é o tecido que a gente, quando trabalha com feridas, é o tecido que a gente deseja que o paciente acabe desenvolvendo, que é o tecido vermelhinho. Eventualmente, a gente até observa como se fosse umas ondulações, que são as neovascularizações. Então, é um tecido novo e um tecido que está cicatrizando, é o que a gente deseja, certo? Bom, a partir da compreensão desse tipo de necrose, porque a necrose, quando um tecido tem o tecido desvitalizado, nós vamos começar a conversar sobre o T do time. O T do time significa tecido não viável e a gente deseja que ele se torne viável. Então, ele apresenta uma dessas três condições. E aqui está um exemplo, e nós desejamos que ele evolua para um tecido de granulação. O que é preciso que seja feito? Então, a conduta, gente, é o desbridamento. Desbridamento só pode ser realizado por um profissional que tenha treinamento para tal. E esse profissional deve ser o profissional enfermeiro ou profissional médico. Não é uma atividade que o enfermeiro possa delegar ao técnico ou ao auxiliar. Ele precisa ter treinamento. Quais são os tipos de desbridamento que nós temos? Primeiramente, o desbridamento mecânico, que a gente faz com instrumental, não é seletivo. O segundo deles é o desbridamento químico, que nós utilizamos cremes, pomadas, desbridantes de um modo geral, eu vou falar para vocês, e esses desbridantes químicos vão promover o desbridamento enzimático autolítico e, por fim, o desbridamento cirúrgico, que é feito no centro cirúrgico, que é realizado exclusivamente pelo profissional médico. Aqui, pessoal, eu coloquei uma figura da minha querida amiga Elizabeth Casolato, foi cedido por ela, e inclusive eu deixei aqui um link para vocês abaixo, demonstrando o processo de escarotomia e escarectomia, que é o processo de desbridamento da ferida, quando a gente encontra um tecido desvitalizado do tipo escara, que é um tecido que está endurecido, aderido, que a gente precisa soltar para conseguir chegar ao leito da ferida, promovendo, portanto, a cicatrização. Tá? Então, aqui nós vamos observar uma ferida, né? Não é possível identificar qual é a categoria que essa ferida se apresenta, o estágio, né, que essa ferida se apresenta, porque ela tem essa capa, né, de tecido desvitalizado, de necrose. E como é que se procede nesse caso? Primeiramente, nós temos que ter aí uma série de instrumentais. Nós utilizamos para tal um bisturi, né, e uma pinça anatômica, ou a dente de rato, e é feito inicialmente o que a gente chama de escarotomia. A escarotomia é quando a gente passa o bisturi em cima dessa escara, desse tecido desvitalizado, com cuidado para não aprofundá-lo a ponto de chegar no tecido viável, e quadricula esse tecido, certo? Isso você faz, você procede esse quadriculamento e depois você vai colocar uma cobertura, um curativo que seja aí um desbridante químico que vai permanecer durante 24 horas no local para ajudar a amolecer, absorver primeiramente, né, o produto que você colocou e amolecer essa escara. No dia seguinte, você vai proceder à retirada, que a gente chama de escarectomia. Então, no dia seguinte, vai retirar o curativo, vai lavar a ferida e com o bisturi e a pinça, cada quadradinho que você fez aí nessa região de escara será retirado do leito da ferida. Esse caso foi um caso excepcional, né, que quando a Elizabeth foi promover a retirada
dos quadradinhos, fazer a escarectomia, o leito, né, da escara saiu quase que totalmente, ficou ainda um pouco de necrose de liquefação aqui, mas já melhorou bastante. Aí, nesse caso, continua fazendo desbridamento químico, né, para poder retirar todo esse tecido desvitalizado, que é importante para promover a cicatrização. Certo? Então, olha, gente, assistam o vídeo. Lá no vídeo a gente trabalha com uma ferida simulada, que não é uma ferida de verdade, né? E aí eu oriento para que vocês, então, assistam o vídeo para poder entender a técnica. Aqui, pessoal, eu coloquei uma figura para vocês que mostra a escarotomia. Então, é dessa forma mesmo. Nós passamos o bisturi, promovendo um quadriculamento no local da escara ou da necrose. Esse quadriculamento, ele pode ter entre 1 centímetro e meio cada quadradinho, tá? Bom, como é que a gente vai tratar esse tipo de ferida para promover a exerese, a absorção, o desbridamento desse tecido que é uma necrose, é um tecido inviável? Então, nós temos aqui alguns elementos. Eu coloquei a Iruxol mono, a fibrase e a papaina. Pessoal, não há conflito de interesse no uso dessas imagens, é mais para critério de aprendizado mesmo. Tá? O Iruxol mono, ele é uma colagenase. A colagenase é uma enzima que vai promover a proteólise, ou seja, a quebra desse leito necrótico que tem na ferida. Tá? E ele vai decompondo, né, com a quebra dessas proteínas presentes nessa necrose ao longo de 8 a 12 horas e eventualmente ele age durante 24 horas. Ele atinge o pico de ação em 8 ou 12, até 12 horas e depois ele fica agindo 24 horas, o que significa que você pode deixar lá todo esse tempo. A fibrase é uma outra enzima, é a fibrolisina. Geralmente a fibrase é um medicamento que está e é associado ao clorafenicol, que é um bacteriostático. Então, além dele quebrar a proteína da necrose, do leito necrótico, ele também promove o controle de crescimento bacteriano, tá? E aí ele acaba agindo dessa maneira. Então, se a gente tiver associado aí um processo de infecção, pode ser que a fibrase seja útil nesse sentido. Temos também a papaina também é uma enzima do tipo proteolítica e ela funciona também como um bacteriostático, né? É bastante interessante a ação da papaina, porque ela também é anti-inflamatória. Ela alinha as fibras do colágeno, então promove uma cicatrização melhor, além de desbridar o tecido necrótico. A papaina tem concentrações diferentes, a 2%, a 6%, a 8% ou 10%. Se você tiver um tecido necrótico muito endurecido, será necessário utilizar de 8% a 10% e deixar no tecido necrótico. Se você tiver um tecido necrótico, tipo uma necrose de liquefação mais amolecido, pode usar uma 6%. E se você tiver um leito de tecido que tem um pouquinho de tecido necrótico, mas também já tem tecido de granulação, e você não quer destruir o tecido de granulação, você pode usar junto com o AGE, a papaina, e você pode irrigar com a papaina 2% nesses locais que tem a necrose de liquefação em menor quantidade. Muito cuidado, porque ele pode destruir também o tecido de granulação e não é esse o interesse que a gente tem, certo? Bom, eu vou interromper agora o vídeo e vou continuar aí na parte 4 com vocês, certo?